E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá continuar nossa aulinha, né? O último conteúdo aqui do nosso módulo 1 do livro. Lembrando que vocês estão um pouco adiantados, porque vocês já tinham visto, né, a primeira unidade lá do livro 2. Então, vão aí correr atrás desse último conteúdo. E ele é basicamente sobre a radioatividade. Então, vamos lá, vou diminuir aqui minha cara. Diminuir aqui minha cara para não atrapalhar vocês. E vamos lá. Então, como a gente viu sobre reações de fusão nuclear e fissão nuclear, né? Essas reações, elas são reações de quebrar, principalmente a reação de fissão nuclear, a reação de quebrar o núcleo do átomo e nessa quebra a liberação de energia. Então, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender como é que esse entendimento sobre radioatividade foi sendo construído. Então, em 1896, o Anthony Becquerel, acho que é assim que fala, vamos chamar de Becquerel, esse senhor aí, ele estava trabalhando com sal de urânio e ele viu que esses sais de urânio, eles imprimiam, eles deixavam manchas numa placa fotográfica, e aí isso ele chamou de uranite. E ele não sabia o que era isso, que ele tinha como conclusão na época era alguns elementos tinham a capacidade de soltar, né, de liberar algumas substâncias que ficavam lá impregnadas nesse papel, nessa placa fotográfica que ele estava usando. Anos mais tarde, o casal Curie, que é o Pierre e a Marie Curie, eles trabalhavam, tá aqui a fotinha deles, eles trabalhavam estudando essa uranila lá do Becquerel e eles conseguiram perceber que essa característica de alguns elementos de soltar essa substância, né, estavam presentes em outros. Então, a Marie Curie, ela estudou e conseguiu entender que existia uma substância que era 200 vezes mais radioativa do que a uranila lá que o Becquerel ele conseguiu, que ele estava estudando. E a essa substância ela chamou de polônio, porque ela era da Polônia. E pouco tempo depois ela conseguiu ver que outra substância, que ela chamou de rádio, era 2 vezes mais radioativa do que a uranila lá, estudada em 1896 pelo Becquerel. Então, ela conseguiu evidenciar essa substância que saía, né, desses elementos em muito mais abundância do que primeiramente foi estudado. Inclusive, o nome radioatividade veio desse elemento aqui, que ela chamou de rádio. Então, nessa época, não se sabia que a radioatividade ela fazia mal para o corpo, que ela poderia ter consequências bem negativas para o corpo. E a Marie Curie ela é conhecida por ter dado a vida pela ciência. A Marie Curie ela é uma personagem importante, então, na história da ciência, primeiramente porque na época dela nenhuma mulher fazia ciência, então ela tem o nome aí super importante. Ela é falado, é mencionado o fato dela ter ganhado 2 prêmios Nobéis pela descoberta, né, pela entendimento aí do polônio e do rádio. É importante entender que ela foi a mulher que literalmente deu a vida pela ciência. Na época, eles não se tinham conhecimento de que a radioatividade ela era ruim para o organismo, que ela fazia mal para o corpo biologicamente. E ela morreu anos mais tarde, então, pouquíssimos anos mais tarde, de câncer. Então, pegando o estudo do casal Curie, o estudo lá do Becquerel, o Rutherford, anos mais tarde, pegou todos esses estudos e fez um experimento que ficou muito conhecido. Primeiro porque ele conseguiu entender melhor sobre a radioatividade e, a partir desse experimento, ele propôs um novo modelo atômico. Provavelmente vocês vão ouvir esse nome mais vezes estudando química. Então, o que o Rutherford queria saber era o que saía, o que eram essas substâncias que saíam dos elementos, né? E se essa substância tinha carga, se essa substância tinha massa. Então, esse aí é o Rutherford, e o que ele fez foi o seguinte: ele aprisionou dentro de uma caixa de chumbo um elemento que apresentava essa característica de liberar substâncias, e ele organizou aqui essa lâmina fotográfica. Então, ele organizou esse dispositivo aqui,
que tinha a capacidade, né, de imprimir, então de ficar as manchas que o Becquerel tinha achado nos estudos dele. Então, essa lâmina aqui, essa lâmina fotográfica, ela tinha a característica de ter um polo positivo e um polo negativo. Então, isso a gente lembra, né, que os opostos se atraem. Então, o polo positivo iria atrair as cargas negativas, enquanto o polo negativo iria atrair as cargas positivas. Então, o que ele fez, ele garantiu que essa estrutura aqui, essa caixa, tivesse só apenas uma abertura, para que essa radioatividade, né, que saía, ela tivesse só uma direção. Então, o que acontecia é que essa radioatividade, essas substâncias, elas saíam na direção, batiam na parede, né, dessa lâmina aqui de ouro e refletiam para outros lugares. Então, a partir desse experimento, ele conseguiu distinguir partículas, dois tipos de partículas e um tipo de onda, dessas substâncias que saíam aqui desse elemento radioativo. Então, o que foi possível distinguir é que existem dois tipos de partículas, que são as partículas alfa e a beta, e existe um tipo de onda eletromagnética que sai, essas substâncias que saíam dos elementos, né, as substâncias radioativas, elas ganharam nome e caracterizações. Então, a onda alfa é a onda que tem a menor força de penetração. Uma folha de papel consegue parar uma onda alfa, né? A onda beta, ela tem um poder de penetração um pouco maior, como está aqui mostrando nesse esquema, e as ondas gamas têm um poder de penetração muito grande. Inclusive, as ondas gama, um exemplo dessas ondas aqui, que tem o mesmo poder de penetração, é o nosso raio-x. Então, aqui embaixo, eu coloquei esse esquema para mostrar que por isso que se coloca, quando a gente vai fazer raio-x, se coloca aquele colete que é super pesado na gente, né, nos órgãos vitais, aqui na frente do coração, do intestino, enfim, para que essas ondas elas não passem no tecido da pele, não danifiquem os nossos tecidos. Então, eu trouxe esses dois exemplos aí para mostrar para vocês que, se os raios gama atingirem a gente, eles têm um alto poder de destruição. Então, eles podem não só danificar as células, fazendo com que ocorram várias mutações, a gente pode desenvolver o câncer, como elas podem, dependendo da quantidade, do tempo de exposição, pode levar o indivíduo à morte. Então, assim, raio gama batendo na pessoa, nada de Bruce Banner. A gente não vai virar o Hulk, infelizmente. Então, um caso famoso que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em 1987, e lá em Goiânia, acharam lá um pozinho brilhante, o que é o Césio-137. Ele é um composto radioativo, e esse pozinho branco, as pessoas que tiveram contato com ele, viram que ele era um pozinho branco de manhã, mas ele ficava fluorescente, ele ficava azul de noite, brilhava. E o que aconteceu foram que as pessoas que tiveram contato direto com esse pozinho branco, sem saber o que era, passaram na mão, uma criança ingeriu, engoliu esse pozinho, e essas pessoas morreram. Então, assim, foram, no geral, 4 mortos, 151 pessoas contaminadas, graves, que ficaram no hospital e tal, e 1.143 pessoas afetadas. Então, assim, esse foi um caso bem famoso. Eu deixei aí a foto da reportagem para vocês, se quiserem procurar. Então, a radioatividade, ela geralmente está presente em elementos com um número de massa muito grande, e esse número de massa muito grande faz com que a instabilidade do elemento, do núcleo do elemento aconteça. Então, um conceito geral que eu poderia dizer para vocês é que a radioatividade é uma propriedade de átomos instáveis que tende a se transformar em outros, porque ele vai buscar a estabilidade. E nessa busca pela estabilidade, né, se transformando em outros elementos, ela vai liberar, então, energia. E essa liberação de energia pode ser em forma de partículas, no caso a gente falou, né, das partículas alfa e beta, ou ondas eletromagnéticas, que é o caso das ondas gama, né, do raio gama. Então, eu quero propor para vocês um trabalhinho. E esse trabalho vai ser o seguinte. Eu quero que vocês escrevam um texto breve, tá? Um texto curtinho, sobre a história da radioatividade, relacionando com o desenvolvimento de bombas atômicas. E eu quero que vocês, nesse texto, respondam a seguinte pergunta. Até onde é certo ou errado desenvolver o conhecimento científico? Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que esse seja um texto original. Vocês podem pesquisar de outros cantos,
mas eu quero as palavras de vocês, tá bom? Mas eu quero receber esse trabalho até no máximo a próxima semana, tá certo? Provavelmente eu vou falar isso com vocês nas lives e eu quero que vocês me enviem por e-mail. A coordenação vai disponibilizar para vocês lá pelo WhatsApp, tá bom? Essa atividade vai chegar para vocês, mas de qualquer forma são as atividades do final do livro, da unidade 4, lá do capítulo de radioatividade, tá certo?